Bispo auxiliar Dom Otacílio Ferreira de Lacerda se despede da Arquidiocese de Belo Horizonte. Variação de preços de vacina em laboratórios da clínica da capital chega a 156%. E ainda saiba como se prevenir contra o sarampo. Isso e muito mais no Horizonte Notícia, que começa agora. Uma iniciativa da Arquidiocese de BH que busca preparar jovens para defender os recursos naturais, históricos e culturais de suas cidades. O Serviço Aprendizagem Guardiões do Patrimônio formou a sua primeira turma e o Horizonte Notícia acompanhou esse momento. Uma importante iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte foi concluída no dia 30 de agosto. O programa Jovens Agentes da Comunidade, Guardiões do Patrimônio. Uma grande importância para nós trazer e formar esses jovens, preparando-os para esse cuidado de tudo aquilo que é parte da cultura material e imaterial de nossa arquidiocese. Com duração de 1 ano e atividades sempre aos sábados, o curso inclui aulas, visitas guiadas e ações práticas para a defesa dos recursos naturais, históricos e culturais das cidades. Escolhemos as cidades que tinham maior número de patrimônio e aí sim, com as paróquias, começamos esse trabalho junto com os padres para eles escolherem os meninos que gostariam, que tinham habilidade para trabalhar no patrimônio. A guardiã Carolina Assis, jovem da cidade de Raposos, mostra que o curso já vem dando resultados. Estava sendo construído um prédio, no qual chegou até a mim essa denúncia. Eu fui lá, verifiquei, tirei fotos e já entrei com a denúncia no IPHAN, que é o órgão máximo da cultura. Essa denúncia já foi acatada, o responsável já foi notificado e estão enviando os responsáveis técnicos para averiguar. Após o trabalho realizado com os jovens, Padre Fernando Lopes, vigário episcopal para comunicação e cultura, reforça que a missão está apenas começando. Levando esse conhecimento a esses jovens, eles vão protegê-lo e, ao mesmo tempo, o mais importante, eles serão multiplicadores de ação, de proteção, de toda essa riqueza e bens que nós possuímos, principalmente dentro aqui da nossa arquidiocese, Minas Gerais e o país inteiro. E olha que curioso, o gelo de uma montanha no Peru pode ajudar cientistas a entender as mudanças climáticas, inclusive a biodiversidade da Amazônia. Amostras de gelo milenar vão ser usadas para estudar as mudanças climáticas. O material foi extraído da montanha de Huascarán, a mais alta do Peru. A missão foi realizada por uma expedição científica com especialistas peruanos e americanos. No total, foram retirados 4 núcleos de gelo que vão permitir estudos sobre o comportamento do clima e sobre o fenômeno de mudança climática. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente peruano, a esperança é obter com a análise do material informações valiosas sobre a biodiversidade da Amazônia. O estudo também quer entender a química atmosférica, a temperatura e a precipitação de chuva nos últimos 20 anos. A montanha Huascarán foi escolhida para a pesquisa porque é a única da Cordilheira Branca peruana que faz parte dos Andes e a geleira dela não foi afetada pela mudança climática. Por isso, o material colhido pode ser considerado intacto. Os cientistas esperam divulgar os primeiros resultados das análises em 2 anos. E o Papa Francisco se atrasou nesse domingo para a oração do Ângelus e causou apreensão nos fiéis que o aguardavam na Praça São Pedro. O próprio pontífice explicou o que aconteceu. Os olhares estavam todos voltados para a janela do apartamento pontifício, aguardando a abertura das cortinas que indicam a chegada do Papa Francisco. Como costuma ser pontual, o passar dos minutos sem a presença do pontífice começou a provocar certa apreensão entre os peregrinos e turistas, e em quem acompanhava a transmissão pelos meios de comunicação. O mistério foi desvendado pelo próprio Francisco em suas primeiras palavras. Ringrazio tanto a loro e dopo 25 minuti di lavoro sono riuscito a farlo andare. Un applauso ai vigili del fuoco.
E Francisco relembrou no domingo o início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando origem ao conflito. Ao saudar os peregrinos de língua polonesa presentes na Praça São Pedro, o Papa recordou que tal evento provocado pelo ódio trouxe apenas destruição, sofrimento e morte e convidou a todos para rezarem pela paz, para que ela reine no coração dos homens. Papa Francisco aproveitou ainda o Dia Mundial da Oração, comemorado no dia 1º de setembro, para reforçar o papel de cada fiel cristão na construção de um mundo melhor. Minas Gerais já tem 4 casos confirmados de sarampo e Belo Horizonte está sob alerta em relação à doença. Mas quem precisa se vacinar? Vamos conferir na reportagem de Ana Benevides. Essa situação gerou interdições temporárias de caráter preventivo em 15 centros de saúde de Belo Horizonte. O fechamento é executado diante de qualquer hipótese de diagnóstico do sarampo, para evitar que outras pessoas sejam contaminadas. Nós não temos ainda uma situação de surto na nossa cidade. Ainda não há uma situação ainda que é dispar do que acontece no estado vizinho, que é o estado de São Paulo, onde já existem um grande número de casos, de sarampo confirmados, inclusive. Dado o alerta, os postos de saúde ficam mais cheios, já que a vacinação é a única forma de evitar o sarampo. Eu fui bem orientada pelo meu médico, pela minha médica, na verdade, doutora Amanda. Mas fique atento, quem já teve a doença, de forma comprovada, não precisa se vacinar. Quem já teve a doença, em teoria, não vai ter a doença nunca mais. Ou seja, a infecção natural provoca imunidade para o resto da vida. O que grande parte da população que acredita ter tido a doença no passado tem que ficar atenta é que essas doenças que se manifestam com manchinhas no corpo, como é o sarampo, elas se confundem muito entre si. Caso apresente os sintomas da doença, é necessário que a pessoa procure orientação médica no serviço de saúde mais próximo. Não existe tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas. O sarampo é uma doença infecciosa de manifestação aguda, febril, associada a sintomas respiratórios altos, como tosse, coriza, nariz escorrendo, conjuntivite. E o sintoma que mais caracteriza a doença são justamente as manchinhas pelo corpo. Em muitos casos, a vacina continua sendo a melhor proteção contra doenças. E algumas vacinas, como a do próprio sarampo, que a gente acabou de mostrar, são oferecidas gratuitamente na rede pública de saúde. Em outros casos, é preciso pagar por ela. O economista Feliciano Abreu conta pra gente como que anda a variação de preços de vacinas nos laboratórios de BH. Nós temos aí a vacina contra sarampo, que é a tríplice viral, que é contra 3 doenças, contra cachumbo, rubéola e sarampo, custando de R$50 a R$100 a dose, com a diferença de 100%. A tetraviral, que também é contra sarampo, que é varicela, sarampo, cachumba e rubéola, custando de R$280 a R$298, uma vacina cara. Mas temos que lembrar que nos postos de saúde tem essa vacina também. Por isso que a gente deve optar, em primeiro lugar, para os postos de saúde. Outras vacinas também mostraram variações bem significativas. A gente tem, por exemplo, a BCG contra a tuberculose, custando de R$50 a R$128 a dose, uma diferença de 156%. A vacina contra a dengue, por exemplo, Devaxias, custando hoje R$200 a R$280. A gripe trivalente, custando hoje de R$35 a R$60 a dose, com a diferença de 71%. Hepatite A, de R$110 a R$179. A vacina contra a meningite C, de R$200, que a gente encontrou um único preço para a dose. A meningite quadrivalente, custando de R$330 a R$380, uma diferença de 15%. A varicela, também é uma vacina muito importante, de R$148 a R$211. A rotavírus, de R$170 a R$248, uma diferença aí de 45%. Então é importantíssimo o consumidor pesquisar os preços. A pesquisa completa você confere no site mercadomineiro.com.br.
E o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, está se despedindo da capital. A partir do dia 14 de setembro, o religioso passa a integrar a Diocese de Guanhães, a 244 quilômetros de BH. O Horizonte Notícia esteve na despedida de Dom Otacílio. Vamos ver. A Diocese de Guanhães ficou aproximadamente um ano sem um líder nomeado. Nesse período, o arcebispo de Diamantina, Dom Darcy, respondeu como administrador apostólico e preparou a comunidade para acolher o bispo que assumiria. Foi um tempo de aquecimento de coração, de espera, de ansiedade, mas foi um tempo bom, como o Dom Darcy gosta de dizer, que ele, inclusive, mandou um recadinho para o Dom Otacílio, dizendo assim, olha, fala com o Dom Otacílio que eu estou entregando para ele uma esposa jovem, amada e estou com ciúme dele já. Para mim, o viver é Cristo. É com essa frase de São Paulo Apóstolo que Dom Otacílio guia toda a sua caminhada sacerdotal, se despedindo da Arquidiocese de Belo Horizonte para a nova missão na Diocese de Guanhães. Então, desde o dia 10 de junho, eu venho cultivando no coração esse amor, essa expectativa de ser agora bispo titular de uma diocese. Como se diz, agora tem uma esposa para amar, para cuidar. De dezembro de 2016 a agosto de 2019, Dom Otacílio respondeu como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os fiéis se despedem, mas desejam que a graça de Deus o acompanhe nessa nova missão. Nós viemos aqui prestigiá-lo, agradecer todo o serviço que ele prestou à nossa comunidade. Desejamos toda a sorte para ele lá em Guanhães, uma terra maravilhosa. Com certeza ele será muito feliz e ajudará muito aquela comunidade. Desejo uma boa sorte para ele, tudo que ele fez de bom para nós, que ele vai prestar na próxima comunidade. Dom Valmor Oliveira de Azevedo refere-se a Dom Otacílio como missionário do amor e deseja que em sua nova missão leve a palavra de Deus em primeiro lugar. Agradecidos somos a ele e desejamos todo o bem a ele, aos padres, diáconos, evangelizadores, ministros e ao todo o povo de Deus da Diocese de Guanhães. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever a edição, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã e é claro que eu espero por você. Até lá!